Oi pessoal, meu nome é Amanda Beltrão, eu sou formada em Educação Física e hoje eu vou falar sobre planos e eixos, posição anatômica e seus movimentos. Eu duvido que nenhuma vez você tenha visto esta imagem, ou até mesmo esta imagem. Posição anatômica começou muito tempo atrás. O homem vitruviano, desenhado por Leonardo da Vinci, seguindo instruções de um livro do arquiteto Marcus Vitruvius Polus. Mas isso é outra história. O homem vitruviano foi desenhado na intenção de auxiliar os profissionais da saúde para que evitasse erros ao determinar a posição de cada órgão ou partes do corpo. Vamos deixar de lado e vamos falar do aceito hoje. Conceito de posição anatômica. Conceito de posição anatômica. É um referencial para podermos localizar e descrever estruturas anatômicas. Como é essa posição? Posição ortostática, ou seja, de pé, cabeça ereta, olhar para o horizonte, membros superiores estendidos e paralelos ao corpo, palmas da mão em supinação, virada para frente, membros inferiores estendidos e unidos, ponta dos pés para frente e paralelos. Antes de passarmos para planos e eixos e movimentos, vamos falar do porquê a mão não é virada para trás em pronação. Porque em pronação o rádio e a una estão cruzados. Vai dificultar para você entender as estruturas anatômicas que estão no antebraço. E quando o antebraço está em supinação, o rádio e a una estão paralelos. Facilita para aprender as estruturas anteromediais e posterolaterais do antebraço. Essa é a posição anatômica, vista de frente, a vista frontal da posição anatômica. Essa é a posição posterior da posição anatômica, a vista lateral ou perfil da posição anatômica. Essa é a posição anatômica junto com seus eixos e seus planos. Vamos falar sobre isso agora. Só a posição anatômica não estava sendo suficiente para descrever as estruturas anatômicas do corpo humano. Então foram criados os planos e os eixos. Os planos são cortes que atravessam o nosso corpo e dividem em partes. E o eixo são linhas imaginárias que atravessam os planos de maneira perpendicular e estão relacionadas com os movimentos que o corpo realiza. Planos e eixos. Não tem segredo. Basta saber que nos 3 planos os eixos são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Os movimentos são realizados em torno desse eixo. Depois é só saber os nomes. O primeiro plano que vamos conhecer é o plano sagital. É um plano vertical que divide o corpo em direita e esquerda. O eixo é o transverso ou lateral, porque é perpendicular e forma um ângulo de 90 graus. O movimento realizado será o movimento em torno do eixo, neste caso, movimento de flexão e extensão. Relembrando, plano sagital. Plano vertical, divide o corpo em direita e esquerda. O eixo perpendicular só pode ser, ou seja, um eixo lateral ou transverso. O movimento será realizado em torno desse eixo é o de flexão e extensão, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. Neste plano, os movimentos serão apenas flexão e extensão. O segundo plano também é um plano vertical, se chama plano frontal ou coronal. Ele divide o corpo em anterior e posterior.
O seu eixo é o antero-posterior ou sagital, também perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. O seu movimento é abdução e adução, tanto de membros inferiores quanto de membros superiores. Relembrando, plano frontal ou coronal é o plano vertical que divide o corpo entre anterior e posterior. O eixo que atravessa este plano é o antero-posterior e os movimentos são abdução e adução. O terceiro plano é o plano transversal ou horizontal. É um plano que divide o corpo entre superior e inferior. O seu eixo é o longitudinal. O movimento realizado é de rotação medial e rotação lateral, ou rotação interna e rotação externa. Revisando, plano sagital. Seus movimentos são flexão e extensão. O seu eixo é o lateral, ou seja, é o único eixo perpendicular, aquele único que forma um ângulo de 90 graus. Aqui você tem colorido o plano sagital, que divide o corpo em direita e esquerda. E o eixo que o atravessa, fazendo o ângulo de 90 graus, é o lateral ou transverso. Plano frontal ou coronal. Divide o nosso corpo em anterior e posterior. É um plano vertical, então seu eixo é o antero-posterior ou sagital. Ou seja, o eixo que atravessa, ele tem que ser antero-posterior, formando o ângulo de 90 graus. E o movimento que é permitido é o movimento de abdução e adução. O terceiro e último plano é o plano transversal ou horizontal. O seu eixo perpendicular é o eixo longitudinal ou crânio-caudal. Os movimentos realizados são rotações mediais ou rotações laterais. O eixo crânio-caudal é um eixo que atravessa o plano de cima para baixo. De novo, plano sagital, um plano vertical que divide o corpo em direita e esquerda. O seu eixo atravessa o corpo de um lado para o outro, ou de uma lateral à outra. Plano frontal é um plano também vertical que divide o corpo entre anterior e posterior. O seu eixo atravessa o corpo de frente para trás ou de trás para frente. Plano transversal, o eixo atravessa o corpo de cima para baixo ou de baixo para cima, ou seja, é um plano que é horizontal, não é vertical. Ele divide o corpo entre superior e inferior. Ficando por aqui, se você gostou, curte e compartilhe. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários.